Eu tenho uma palavra nessa noite ao nosso coração, algo que eu pedi ao Senhor e Ele me levou a olhar esse texto de uma forma tão linda, e trouxe ao meu coração uma alegria, me mostrando a necessidade minha e sua, de nós estarmos nesta caminhada. Eu quero pedir a você que abra a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso número 13. Daniel 12, verso número 13. Vamos ler. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Glória a Deus por essa palavra nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com os irmãos sobre esse tema. O que nos impede de caminhar? O que nos impede de prosseguir? Amém? Baixe sua fronte nesse momento, vamos orar mais uma vez. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, eu quero te louvar e te engrandecer por mais uma noite que o Senhor nos concedeu, Pai. Noite de Santa Ceia, Senhor, noite de relembrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Noite na qual, Senhor, eu tenho a certeza que essa palavra vem de encontro do teu desejo, da tua vontade ao nosso coração, Pai. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar com a tua igreja, comigo, com os irmãos, e que nós possamos receber essa palavra, Pai, como terra fértil, diante da tua presença, Pai. Nos abençoa, é o que eu te peço e já te agradeço por tudo, no nome poderoso do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, estava olhando esse texto essa semana, pedindo a Deus algo para hoje. E Deus me levou a olhar esse texto, porque esse texto traz para nós revelações de Deus ao profeta Daniel, a esse homem de Deus que estava fazendo a obra, que estava no propósito do Senhor, e ali Deus começa a mostrar para ele coisas tão lindas, tão preciosas. Deus começa a descortinar para ele ali uma mensagem tão bonita a respeito do fim dos tempos, a respeito da presença do Messias, do anticristo. Você vai ver isso do capítulo 10 ao capítulo 12, falando um pouquinho sobre essas situações, sobre a destruição de Jerusalém. Enfim, estava ali o Senhor ministrando a Daniel a respeito da realidade que haveria de acontecer. Agora, Daniel chega para Deus e começa a não entender a palavra que foi ministrada ao seu coração. Então ele chega ao Senhor e fala: Senhor, aqui no verso número 8, leia comigo: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E Deus respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas ao tempo do fim. Irmãos, o que Deus está querendo nos falar nessa noite é algo muito importante para mim e para você que estamos nessa caminhada cristã. Eu creio que o Senhor está falando comigo e com você a respeito de que nós não podemos parar no meio do caminho.
A nossa jornada, ela tem coisas belas, coisas maravilhosas, tem coisas que nos encantam no mundo em que nós vivemos hoje. Mas também existem realidades que nessa caminhada nós temos aflições, temos lutas, temos dificuldades, barreiras que muitas vezes parecem intransponíveis. Mas quando o Senhor ministra aquela palavra a Daniel, Daniel também tinha os seus problemas, Daniel também tinha as suas dificuldades, mas Deus chega para Daniel e fala: Daniel, tu vai até o fim. Talvez no coração de Daniel estivesse perguntas tão grandes, por não entender os propósitos que estavam acontecendo diante dele, por não entender de tantas lutas que ele passava, tantas dificuldades que estavam ali diante dele. Mas o Senhor foi bem claro: Daniel, tu vai até o fim, porque quando tu for, e quando tu ressuscitar, a tua herança está preparada, Daniel. Irmãos, é muito importante para mim e para você que nós que saímos desse mundo, rejeitamos o pecado, rejeitamos a realidade que o mundo oferece e começamos a receber a graça do Senhor sobre nós. Porque quando a graça do Senhor começa a invadir a nossa vida, nós começamos a nos alegrar, nós começamos a receber de Deus a porção que nos fortalece para continuar a nossa caminhada. Deus não te deixa em vão, Deus não te deixa pelo caminho, quando você parece que já não tem mais força. Há um Deus que vem para te renovar, há um Deus que vem para te fortalecer. Eu fico pensando na vida de Daniel. Deus conhecia o coração de Daniel, como Ele conhece o meu e o seu coração. Deus sabe aquilo que te traz desânimo, aquilo que te machuca, que te entristece. Mas o Senhor, naquele momento, Ele começa a mostrar para Daniel que existem realidades à nossa volta, que muitas vezes a gente não vai entender. Foi isso que Daniel perguntou: Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo. Por que dessas coisas, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor está deixando essa realidade? Por que essas coisas irão acontecer? Eu não estou entendendo nada. Deus fala: Daniel, vai, Daniel. Deus muitas vezes não vai responder às nossas questões, irmãos. Deus muitas vezes Ele não vai falar para você aquilo que você gostaria de ouvir. Mas Deus fala ao nosso coração a respeito daquilo que você precisa ouvir, que você precisa fazer. E é nisso que o Senhor falou para Daniel: Daniel, não procure entender não. Vai, Daniel, caminha, Daniel, vai à frente, faz aquilo que eu mandei você fazer. E eu creio que é isso que o Senhor tem colocado no meu coração para essa noite, para você. Irmão, irmã, são grandes as batalhas, são grandes as dificuldades que eu e você enfrentamos. Muitas vezes, nós não entendemos o porquê dessas realidades. Mas Deus chega para mim e para você nessa noite e fala: vai, segue o teu caminho até o fim. Segue o teu caminho. Pastor, eu sou dizimista, participo do culto. Pastor, eu sou crente, eu ajudo na obra de Deus.
Por que que Deus não age ao meu favor? Por que que Deus não me dá uma resposta para esse meu problema? Talvez essas mesmas perguntas seriam as perguntas de Daniel no seu tempo. Porque se o Senhor me levantou para fazer a obra, eu imagino Daniel pensando assim: o Senhor me levantou para ser profeta, o Senhor me levantou para revelar, o Senhor me levantou para curar, para abençoar, por que que o Senhor não está querendo falar comigo essas coisas? Por que que Deus não está querendo me mostrar essa realidade? Estou fazendo a tua obra, estou no teu caminho, Senhor, estou sendo cristão, fiel a ti. E aí o Senhor nos dá essa resposta: segue o teu caminho, não procure entender não, vai. Eu acho interessante quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, que nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nenhum soldado, ele procura se envolver em situações que ele não entende, que ele não consegue enxergar, mas ele quer fazer algo que vai agradar a presença do Pai. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós estamos aqui nesse mundo não é para agradar o irmão X ou a irmã Y, para o meu patrão. As pessoas que muitas vezes nos questionam, não, eu estou aqui para agradar ao Senhor. Eu estou aqui para agradar o Pai, porque é Ele que sabe o que tem de melhor para mim. Não é o irmão, não é a irmã, não é o meu familiar. Deus sabe o que Ele tem melhor para mim e para você. Deus sabe o que Ele está preparando por trás, o que Deus está arquitetando ao teu redor. Nós muitas vezes não temos olhos para enxergar o que vem na frente, mas o Deus que você serve já preparou o teu caminho, já preparou a tua volta, a tua direita e a tua esquerda. Ele sabe o que está lá na frente. Aleluia! Que bom a gente ter essa certeza. Que bom a gente ter essa segurança, irmãos, de saber que o Pai conhece o meu e o seu caminho. E sabemos que se houverem surpresas lá na frente, o Pai sabe porque Ele permite essa realidade na minha vida e na sua. Eu acho bonito essa passagem da palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, andar com Jesus não tem a garantia de que a gente possa entrar na cova dos leões. Andar com Jesus não tem a garantia, muitas vezes, de entrar na fornalha de fogo. Mas andar com Jesus, nós temos a certeza de que Ele vai mandar um anjo se a gente tiver que entrar na cova. Ele vai mandar um anjo se você tiver que passar pela fornalha. Porque a palavra do Senhor nos diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes a gente para e questiona algumas realidades. Por quê? Por que Deus não abriu aquela porta daquele emprego? Por que Deus não abriu aquela porta? Porque aquele era meu, era para mim. Sabe por que Deus não abriu aquela porta para você? Porque aquele emprego não era para você. Aquele emprego Deus já tinha visto lá na frente, que não seria bom para você. Às vezes você olha e fala assim: por que Deus não deixou com que eu tivesse aquela pessoa comigo, aquele relacionamento, aquela namorada, aquele esposo ou aquele marido? Por que Deus não permitiu que aquela pessoa fosse comigo? Você já parou para pensar que Deus te livrou de alguém nesse relacionamento? Você já parou para pensar que muitas vezes aquela pessoa pode se tornar um leão diante de você? E Deus te libertou disso.
Muitas vezes a gente não para pensar que o nosso Deus está no controle da nossa vida e no controle da nossa história. Muitas vezes a gente não para pensar de que eu entreguei a minha vida ao Pai e o Pai está nos carregando, está nos levando na direção que Ele quer para a nossa vida. Às vezes a gente para e questiona e começa a dizer tantas coisas que não deveríamos dizer, como Daniel: Senhor, não estou entendendo nada, não sei o porquê, como é que vai ser o fim dessas coisas, como é que vai ser essa realidade. Daniel, segue o teu caminho, segue, simplesmente vai, faz a minha vontade, não julgue a tua situação. Muitas vezes a gente para julgar, não é? Às vezes até julga Deus, reclama de Deus, mas não julgue. Tem uma historinha tão interessante que eu acabei lendo, que havia numa aldeia um certo homem velho, bem idoso, mas esse era um homem muito pobre, e ele tinha um cavalo branco. Um cavalo branco que era cobiçado pelos reis, por aquelas pessoas mais poderosas. Era um cavalo lindo. E todo mundo queria comprar aquele cavalo. Ofereceram fortunas para aquele homem, pobre, já de uma certa idade. Ele disse: eu não vendo. Eu não vendo. Muito bem. Passou alguns dias, aquele homem levanta. Ele olha lá onde está a cocheira, e o seu cavalo branco não estava lá. Ali existia um grupo de pessoas ali, que morava naquela aldeia, que vieram e perguntaram, e falaram para aquele senhor de idade, aquele velhinho, né? Falaram: Senhor, você errou, você foi muito burro em não ter vendido, você poderia ter tido mais sabedoria e ter vendido por um grande dinheiro, agora você não tem nem um cavalo. Ele chega assim, aquele senhorzinho sábio, ele diz assim: não julguem, porque o cavalo não está lá. Não julguem. Passado alguns dias, aquele cavalo branco aparece, só que dessa vez ele aparece trazendo uma dúzia de cavalos selvagens. Olha só. E ele guarda aquele cavalo branco e coloca todos aqueles cavalos selvagens ali dentro da cocheira. Aí aqueles homens da aldeia chegam para ele: puxa, nós estávamos errados, julgamos errados, o senhor estava certo. Muito bem. Passou-se o tempo, aquele homem velho, pobre, ele tinha um filho. E de repente aquele filho, ele quis entrar, subir em cima daqueles cavalos selvagens, para ensinar, não é? Fazer com que eles ficassem mansos, ficassem prontos para serem usados, não é? De repente aquele filho cai do cavalo e quebra as duas pernas. Já chega as pessoas da aldeia de novo. Olha aí, você viu? Você viu o que você fez? Mas como é que o senhor permitiu um negócio desse? Um cavalo selvagem? O senhor permitiu que o seu filho subisse? Olha agora, o senhor não tem ajuda nem mais do seu filho agora, porque ele quebrou as duas pernas. O senhor está sozinho, mas como que o senhor foi permitir isso? Aquele senhorzinho de idade chega e fala assim: não julguem. Não julguem essa situação. Muito bem. Passado alguns dias, houve uma guerra naquele país. E começaram a levantar pessoas para guerrearem. E todos aqueles jovens daquela aldeia foram chamados para participar da guerra. Havia um choro das pessoas da aldeia, porque eles viram que ali quase ninguém ia voltar.
todos iam para a guerra e eles já estavam até olhando e falando, meu Deus, eles vão todos morrer. E quem é o único que ficou lá? O filho do velhinho. O filho do velhinho ficou lá, se restabeleceu e permaneceu naquele lugar. Não julgue a tua situação. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos por que Deus está permitindo algumas realidades na nossa vida. Deus conhece o meu futuro, Deus conhece o seu futuro. O importante é a gente caminhar, irmãos. Caminhar em direção ao alvo, que é Cristo. Porque o Pai sabe a realidade que eu estou vivendo e a realidade que eu estou passando. Muitas vezes a gente fica assim, não é? Perplexo, abatido. Mas Deus está trabalhando no nosso coração. Deus está trabalhando para a gente ter mais fé, para a gente confiar, para a gente entregar a nossa realidade nas mãos do Senhor. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então esse é o desejo do Senhor, uma intimidade maior, uma confiança maior diante dos problemas. Era isso que Deus estava querendo dizer para Daniel. Daniel, você quer saber de tudo, Daniel, mas não é o tempo de você saber essa realidade. Vai ter um tempo da nossa vida em que nós não vamos entender tais realidades, mas pode ser que lá na frente a gente volta e comece a olhar para o passado e comece a entender por que eu passei por aquilo. Há um tempo para todas as coisas debaixo da terra, como diz Eclesiastes capítulo 3. E é assim que nós precisamos viver. Em primeiro lugar, por quê? Irmãos, por que Deus permite realidades? Para nos ensinar, para nos mostrar que Ele é Deus na minha vida e na sua. Amém? Segunda coisa, o que nos impede? O que nos impede de caminhar, em primeiro lugar, são os nossos questionamentos. Não é? As nossas dúvidas. Isso nos impede de caminhar. Por quê? Porque eu me acho cristão suficiente. Eu me acho muito bom naquilo que eu sou. Então eu acho que Deus, Ele tem que me honrar a todo momento, a todo instante. Deus tem que fazer na minha vida porque eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente acha que Deus tem que estar sempre abrindo as portas para mim, abrindo as portas para você. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é essa a realidade que Deus nos ensina. Mas existe uma segunda realidade que nos impede de caminhar. Quando você vai lá no Salmo 73, você conhece ali a vida de Asaf, um homem que estava ali servindo a Deus, um homem que procurava fazer o melhor para o Senhor. Obrigado, varão. Asaf era um homem do templo, um homem que servia a Deus, um homem que procurava agradar a pessoa do seu pai. Mas de repente a palavra do Senhor nos diz no verso 2, que quanto a mim quase os meus pés se resvalaram. Pouco faltou que eu me desviasse os meus passos, porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Pois para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio. Irmãos, a segunda coisa que nos impede de caminhar, há um grande perigo de
a gente começar a comparar a minha vida com a vida das pessoas que estão ao meu redor. O ser humano é assim. Ele olha para a vida do outro. Por que ele conseguiu? E eu não? O que ele tem de melhor que eu? E eu não consegui ter? Asaf, ele tira os olhos de Deus e começa a olhar para os arrogantes, começa a olhar para os invejosos, começa a olhar para as pessoas do mundo e ver que eles estavam crescendo, que eles estavam conquistando coisas. E Asaf ali servindo a Deus diariamente, fazendo a obra do Senhor diariamente, orando diariamente, ele não conseguia ver isso na sua vida. Conhece gente assim? Com certeza, você deve conhecer pessoas assim. Muitas vezes a gente tem essa síndrome de Asaf, porque a gente passa um grande tempo na presença do Senhor. A gente caminha fazendo as coisas certinhas, mas parece que a gente, aos nossos olhos a gente não consegue enxergar a prosperidade. Aos nossos olhos a gente não consegue enxergar o desenvolvimento que o Senhor está fazendo na minha vida. Muitas vezes isso acontece comigo, acontece com você. A vida cristã muitas vezes é uma roda gigante, a gente às vezes está lá em cima e às vezes a gente está lá embaixo. E aí você vê pessoas progredirem. Você olha para as pessoas dentro da igreja. Poxa, o irmão X mudou disso, o fulano mudou de carro, o outro comprou uma casa. Mas eu não sei o que acontece comigo. Parece que a coisa não anda. Asaf quase deixou o caminho do Senhor. Quase deixou de prosseguir, de caminhar, de ir avante. Irmãos, o grande perigo nosso nesse tempo é a gente tirar os olhos de Deus. Com tudo que eu estou passando, eu devo ser um adorador ao Senhor. Eu devo ser uma pessoa grata de coração. Eu preciso enxergar Deus na minha história. É muito importante você ver isso, porque se você não ver, você vai ver coisas terríveis. Porque se você não enxerga Deus, você vai enxergar o inimigo, você vai enxergar o outro, você vai enxergar aquele que está prosperando. E o perigo de você começar a olhar para essas coisas e parar. Enquanto eu estive na igreja, nada aconteceu. Agora eu vou tentar outras coisas. Olha como o diabo trabalha. Muitas vezes ele põe na tua frente aquela pessoa que tem aquelas coisas bonitas. Muitas vezes ele põe na tua frente aquela pessoa que tem um bom dinheiro, um bom carro, uma boa casa. O diabo trabalha para nos retirar a nossa bênção. O diabo trabalha para que você não prossiga, que você não continue caminhando em direção. Olha o que Deus disse para Daniel: vai até o fim, e quando você morrer, você ressuscitar, a tua herança está preparada. Não é só aqui na terra não, irmão. A tua herança está guardada no céu. Deus está preparando coisa linda para mim e para você. Mas o importante é a gente caminhar pensando no seguinte: eu já não faço mais parte desse mundo. Estou no mundo, mas já não sou mais desse mundo. Aleluia. Eu sou cidadão do céu. Estou nessa terra, mas já sou de lá. Aleluia. Irmãos, essa palavra
nos mostra que ele não saiu da sua posição. Sabe o que o diabo quer? Ele quer tirar da sua posição de abençoado. Ele quer com que você saia da posição que ele te levou até hoje. Deus te levou até hoje. Então ele trabalha para você olhar para trás, para você olhar para os lados. Mas Deus te trouxe até ali com muito esforço. Você venceu barreiras. Você passou por cima de pessoas que tentaram te mostrar algumas coisas. Você venceu. Você está vencendo. Mas não saia da sua posição. Essa posição é Cristo em você. É Jesus que te levou até aqui. Falta muito pouco para a gente chegar lá. Falta muito pouco para a gente alcançar o céu. Falta muito pouco para a gente começar a enxergar a glória do Senhor a cada dia mais. Eu sei que o Senhor tem muito para fazer ainda nessa terra. Eu sei que Deus tem muitas coisas boas para trazer para mim e para você ainda nesse mundo. Mas se demorar, se a coisa for como Asaf, Deus, estou te servindo, fica firme, faz a tua parte, não olha para o lado, não está entendendo nada como Daniel, segue o teu caminho, simplesmente vai fazer a tua obra. E em último lugar, para a gente encerrar e orar, eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 13. Lucas 13, verso 31. O que te impede de caminhar? Jesus nos dá um exemplo. Lucas 13, verso 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-te: retira-te daqui, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã eu expulso demônios e curo enfermos, e ao terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, caminhar amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. O que importa? Jesus deixou um exemplo para a gente. Jesus sofreu uma ameaça, e muitas vezes o que nos impede de caminhar é o medo. O medo, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Puxa, e essas contas não vai dar não. E eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Às vezes esses pensamentos bobos começam a invadir a nossa mente. Ele me ameaçou, ele falou mal de mim, eu estou sofrendo porque eu não esperava essa palavra. Jesus falou assim: isso é uma raposa. Olha que Herodes naquele tempo tinha um poder de matar, de fazer, de realizar coisas terríveis. Mas Jesus está nos ensinando, irmãos, não ouça a voz que vem de fora. Caminha hoje, caminha amanhã e caminha depois. Essa é a palavra de Jesus. Vai curando, vai salvando, vai libertando, vai fazendo a obra. Às vezes a gente para ouvir a voz. Às vezes a gente para ficar lamentando, questionando de onde vem essa raposa. Irmãos, isso são raposinhas que vêm para nos perturbar. Você precisa ir em frente. Você precisa caminhar. A ordem do Senhor é: vai até o fim. Deus está cuidando. Deus está te sustentando. Até aqui o Senhor não te
Até aqui o Senhor não te ajudou. Até aqui você não chegou. Você chegou até aqui. Você vai chegar lá. Porque esse Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele promete, Ele faz. Ele promete, Ele vai fazer na tua vida. Nós falhamos como seres humanos. Nós muitas vezes não cumprimos as nossas promessas, mas Deus não. Aquilo que Ele disse de você, aquilo que Ele falou para você, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. A sua palavra não pode ser mudada. Essa palavra, ela já está decretada. Deus não muda aquilo que Ele fala. Por isso nós temos dificuldade em algumas realidades da nossa vida, mas aquilo que foi falado já está selado. Vai ser, vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Não se deixe parar pelo medo. O diabo é assim. Ele sabe que ele põe muito medo nas pessoas. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Ame de todo o seu coração e creia que Deus, Ele conhece os nossos caminhos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir ao grupo de louvor que venha aqui à frente. Eu quero orar com você nessa noite. O que está te afligindo? O que está impedindo você de caminhar? Talvez os questionamentos. Talvez você vê as pessoas progredirem e você não consegue enxergar na sua vida. Talvez o medo. Eu poderia trazer muitas outras coisas aqui, mas o nosso tempo, ele é muito curto. Mas essas são algumas das maiores razões do porquê as pessoas estão parando. A palavra de Deus, ela é bem clara para mim e para você. Segue o teu caminho e vai até o fim. Amém. Glória a Deus por isso.